Muito bem, me ocorreu aqui gravar mais um vídeo, uma sequência aqui do vídeo anterior, sobre aquele método, sobre, na verdade, aquela percepção que eu tive, né, do mercado, ou seja, quando o mercado chega a um extremo e ele pode já estar começando a armar todo um contexto que vai fazer o mercado reverter, ou seja, ele está chegando provavelmente, né, com grandes probabilidades, no fim daquele movimento maior em uma certa direção e indo para outro. É isso que eu descobri através dos sinais que esse indicador me revela. Claro que não é uma coisa absoluta, mas uma grande probabilidade que quando o preço está muito esticado, com velas vermelhas, vinhos, né, vermelha escura, verde colo vermelho, e de repente aparecem velas verdes, há uma grande chance de que esteja chegando no final daquele movimento e o mercado em breve vai reverter. Só que em alguns casos, como foi ontem, por exemplo, no LTC, nem sempre o padrão acontece de uma maneira tão certinha quanto o que a gente veria numa apostila de trade. Então, aqui, por exemplo, eu mencionei no vídeo anterior que o preço teria que formar um fundo, né, com vela vinho, para que ele seja válido como entrada a partir do momento que ele coloca aqui uma vela verde, né? Aparece uma vela vinho de fundo, aparece uma vela verde, ele se torna uma entrada. Essa vela aqui, por exemplo, não foi uma vela de fundo. Essa vela aqui é neutra, né? Nem uma vela de baixa, nem uma vela de alta. Depois disso, ele colocou outras velas vinhos aqui, mas de alta, não são velas de fundo, e vela verde. Então, o que, que eu diria aqui? Aqui eu fui estopado, né? Porque eu entrei vendido mais ou menos aqui. Eu coloquei uma ordem passiva nessa linha aqui ontem, certo? De acordo com o método que eu estava usando ontem. E o stop aqui. E o preço chegou aqui e me estopou. Como você pode notar, eu vi essa situação aqui, vi que estava caindo o preço. Não tinha ainda identificado as coisas que eu identifiquei hoje mais cedo. E aí o preço voltou aqui, me estopou e depois seguiu viagem lá para cima, né? Como a gente pode notar. Agora, no vídeo anterior, essa situação também teria me pegado se eu agisse apenas de acordo com os critérios que eu falei no vídeo anterior, porque, como eu falei, a gente entenderia como uma possibilidade de reversão, caso ele tenha colocado velas vinho no fundo e um BG Color vermelho, ou não, né? Ou pelo menos aqui uns quatro topos descendentes, depois uma vela vinho de fundo e uma vela verde. Aqui isso não aconteceu exatamente dessa forma. O que aconteceu aqui é que apareceram algumas velas vinhos, mas nenhuma no fundo, depois velas vermelhas e o preço simplesmente decolou. O fato é, o mercado nem sempre vai agir exatamente de acordo com esses critérios que eu apontei no indicador. Isso eu acho que é uma coisa até um pouco óbvia, bastante óbvia para quem entende de trade. O mercado, se ele fosse previsível a um nível muito exato, né, ninguém mais trabalharia, provavelmente. Todo mundo ia querer apenas viver de mercado, ou não vou dizer todo mundo, mas grande parte das pessoas iria até abandonar seus empregos, né, se houvessem padrões totalmente exatos aqui no mercado. Mas o fato aqui é que a gente vai notar também que aqui, quando o preço estava subindo no LTC, ele também não fez um padrão exatamente da forma como eu falei no vídeo anterior, antes de gerar uma grande reversão. Como a gente pode notar, ele formou velas brancas aqui no topo, certo? Depois de vários fundos ascendentes, como a gente pode observar aqui. Mas aqui ele formou até aquele padrão, não seguiu viagem, ok? Aqui ele chegou, aqui ele até formou o padrão, né? Vela vermelha, depois de vela branca, após aqueles padrões. Mas aqui ele não foi ainda, tá vendo? Ele caiu um pouco mais e voltou a subir. Então, se você tivesse colocado, por exemplo, o stop acima aqui das velas brancas, provavelmente você teria sido estopado, né? Aqui no, qual foi a vela branca que chegou no ponto mais alto? Seria aqui, não é isso? A vela branca que chegou no ponto mais alto seria aqui, e a vela vermelha que apareceu depois dela foi essa aqui. Então, aqui estaria a sua ordem de venda, aqui estaria seu stop. Então, a gente pode notar que aqui esse pavio teria te estopado, a região teria sido formada, né, embora
ele não tenha seguido certinho aqui o plano, mas você vê que a região funcionou, né? A região de fato funcionou aqui, mas o que eu queria mostrar são outras formas de você identificar também, outras formas de você usar isso, né, que eu falei no vídeo anterior. Então, por exemplo, o preço formou velas brancas aqui no topo, certo? Depois que ele formou velas brancas, se ele forma isso aqui, tá vendo, uma zona mais baixa do que a outra, após a formação de vela branca, também é uma grande chance de exaustão. Então, você vendo que formou um topo aqui, ou até mesmo um sinal de seta como esse aqui, também pode ser uma ótima venda, mesmo que não tivesse velas vermelhas aparecendo aqui. Porque ele formou uma zona acima e uma zona abaixo depois que o preço já estava muito esticado. Então, essa região aqui toda é uma região que você poderia considerar como vendedora, certo? Então, qualquer sinal aqui que aponte para uma venda, depois de aparecer tantos BG Colors, está vendo? Tantos fundos verdes fortes e velas brancas, se formou uma zona mais baixa do que a anterior, com sinal de venda, também é uma ótima oportunidade para venda, certo? Aqui, por exemplo, não formou o padrão certinho, aqui ele formou, mas ele formou velas vinhas e velas verdes, está vendo? Então, ele formando alguma zona mais alta, que aqui já é uma zona mais alta do que a anterior, está vendo? Então, aqui também formou um sinal de compra minimamente comprador, uma vela verde, depois de um fundo, aqui seria uma ótima compra, com stop aqui embaixo também. Então, só para você não pensar apenas em tons de preto e branco, mas pensar em padrões de cinza também, né? Então, aqui, por exemplo, ele não formou o padrão certinho, mas, por exemplo, se eu tivesse me atentado a essas coisas, eu teria percebido que, embora ele não tenha formado um fundo com vela vinha, apareceu a vela vinha aqui, apareceu a vela verde aqui. Então, aqui eu já sei que eu não devo mais entrar vendido, tá certo? Não é muito bom entrar vendido aqui, especialmente com ordens passivas, né? Menos que apareça uma vela vermelha aqui, eu faço um para um, mas ordens passivas, depois que já apareceu velas vinho seguidas de velas verdes, mesmo que a vela vinho não tenha tocado no fundo aqui, mas já é uma situação que o mercado já apresentou uma grande queda, já tem sinais de reação compradora, embora não seja reversão ainda, porque já apareceu vela vinho e vela verde, tá vendo? Isso aqui já é complicado o suficiente para já não valer a pena colocar ordens passivas de venda. Então, só um alerta aqui, né? Então, por exemplo, apareceu vela, mais uma vez, né? Apareceu vela branca e apareceu um fundo mais baixo. A gente vai até ver umas outras situações aqui, né? Aqui o padrão formou certinho, né? De novo, né? Vela vinho aqui, depois de pelo menos 4 topos descendentes, até mais. Apareceu vela vinha aqui, vela verde, a gente formaria aquela zona aqui, poderia entrar acima da vela verde, mesmo que sofresse um pequeno stop aqui, a gente entra de novo e pega um tremendo de um movimento. Então ainda seria válido mesmo sofrendo um stop aqui, né? Valeria a pena insistir mais uma ou duas vezes nessa região aqui. Eu ainda pego um movimento tremendo aqui, né? Mas vamos supor, por exemplo, que não tivesse velas verdes aqui, formou uma zona, formou vela vinha aqui, formou uma zona mais alta que a anterior, qualquer ponto daqui também é compra, tá vendo? Com um stop, um bom stop, né? Abaixo do fundo, naturalmente, porque formou vela vinho depois de uma grande queda, aqui também formou velas brancas após uma subida de pelo menos 4 fundos, aqui uma velas vinhos depois de pelo menos 4 topos, e aqui formou uma zona mais alta, também é uma boa entrada para compra, mesmo que não tivesse vela verde ali. Aqui, por exemplo, formou vela branca, e temos aqui um, dois, três, mais abaixo a gente tem outras velas, tem quatro, então temos pelo menos quatro fundos descendentes antes das velas brancas. Aqui mesmo que não tenha formado o padrão certinho, como não formou de fato, a gente pode notar que não tem vela vermelha aparecendo aqui. Tá vendo? Vela vermelha, apareceu aqui uma vela vinho de alta, né? Mas não uma vela vermelha. Tá vendo? Mas formou aqui. Aqui já tem uma pequena zona, uma pequena formação de zona abaixo daqui, depois de aparecer em velas brancas. Mesmo esse pontinho vermelho aqui, esse ponto verde aqui, já é uma indicação de que essa zona aqui é vendedora. Então, apareceu uma vela vermelha depois que apareceu uma zona mais baixa, após aparecer velas brancas e pelo menos 4 fundos ascendentes, aqui é uma região de venda também que você pode considerar. Talvez você não coloque uma proporção muito alta, né? Um stop aqui, talvez, um 2 para 1 só, ou 1,5 para 1, mas é uma situação para venda também.
boa para você considerar uma venda, certo? Aqui, por exemplo, formou uma vela uma branca, né? Mas aqui, mas aqui formou uma vela verde, como eu já tinha até mencionado uma situação parecida no outro vídeo. Ok, vamos ver se vai formar alguma zona mais baixa. Não formou zona mais baixa. Formou vela vermelha aqui, certo? Aqui se poderia até tentar uma venda, né? Embora a situação não seja exatamente a situação ideal, né? Porque vela branca, depois vela verde. Mas aqui a gente já tem uma noção de que o preço está meio exaurido da compra, né? Por mais que depois ele tenha ganhado um novo fôlego, tá vendo? Ele até ganhou um novo fôlego aqui e continuou o movimento. Mas isso aqui já é um sinal de que houve alguma exaustão aqui, porque a força vendedora não teve força para mandar o preço para baixo, mas já houve aqui uma certa exaustão aqui. A gente tem vela branca aqui, vela vermelha aqui, sendo que a vela vermelha conseguiu colocar um topo acima da branca, né? Isso comprometeria um pouco, né, a ideia de que ele vai cair. Ele conseguiu chegar lá em cima, mas outra vela vermelha aqui, tá vendo? Depois o preço acabou reagindo, né? Formou novas zonas acima. Aqui a gente poderia aplicar inclusive aquela regra, né? Se tiver duas velas acima da zona, então se anula a zona. Então, se a gente aplicar essa regra aqui, a gente colocaria aqui o stop acima da vela de topo, a entrada ficaria aqui embaixo, já temos uma vela aqui acima, outra vela acima, tá vendo? Duas velas que fecharam acima da zona. Então aqui a gente já poderia entender que a zona anulou e aqui continuaria o movimento de alta normal, porque anulou a zona. Mas não deixaria de ser uma possibilidade aqui. O preço poderia ter caído de fato, né? Estatisticamente, faria um certo sentido pensar que o preço poderia ter caído. Então vamos verificar um pouco mais aqui algumas situações. Aqui ele formou o padrão, né? Tá vendo? Vela vermelha, vela verde, depois de pelo menos quatro topos mais altos. Mas e aqui, formou o padrão? Talvez sim, talvez não, vamos ver. Temos aqui o reconhecimento de um topo, um pequeno topo aqui, dois. Vamos ver se acima formou alguma coisa. Terceiro topo, tá, lá em cima formou um quarto topo mais alto. Então aqui também seria uma possibilidade, né? Você poderia até colocar aqui, mas aqui não funcionou. Aqui realmente você seria estopado. Acontece, né? Às vezes vai acontecer, mas a gente vai ver que aqui já existe um sinal de exaustão. Tá vendo? Mesmo que você seja estopado aqui, você vê que o preço não conseguiu ir muito mais abaixo. Aqui você já sabe, acontecendo isso aqui, que você não deve mais entrar vendido. Então, essa compra aqui daria errado, realmente. Mas você já sabe que a partir daqui, entrar vendido já não é uma boa, porque, tá vendo? Vela vinho de fundo, vela verde, ok? Depois de pelo menos quatro topos descendentes, já é um sinal suficientemente forte para você não pensar muito em venda aqui. Né? Depois ele foi um pouco além, formou de novo o padrão, na segunda vez que formou o padrão, aí sim ele decolou, foi lá para cima, né? Como a gente já viu anteriormente. Então olha só que interessante, né? Às vezes ele não vai formar o padrão certinho, mas se ele formar mais ou menos o padrão, está vendo que formou, por exemplo, velas brancas, depois de quatro fundos verdes. Quatro fundos verdes não, quatro fundos ascendentes. Depois formou uma zona mais baixa, ou formou uma vela vermelha, ou então, por exemplo, ele formou velas brancas e depois começou a formar a vela vinho. Onde que eu vi isso? Eu vi isso em algum lugar aqui, hein? Formando velas brancas e depois velas vinho. Será que foi mais para frente? Acho que foi mais para frente que eu vi isso. Antes de gravar o vídeo eu estava vendo isso. Vou procurar aqui a situação em que ele formou velas vinhos depois de velas brancas. Aqui, por exemplo, aqui ao vivo, a gente tem aqui um exemplo ao vivo. Formou velas brancas lá no topo, depois de 4 fundos ascendentes. Vela branca. Aqui a gente tem o padrão certinho, né? Aqui o padrão certinho. Então, vela vermelha depois de branca. Aqui não precisa nem forçar muito. Aqui tem lateralização, mas a chance disso aqui continuar derretendo é muito alta. Olha só que nível de leitura que você pode chegar se baseando nesses conceitos de exaustão aqui. Mas a situação que eu queria ver eu não vi, mas eu vou descrever então a situação verbalmente, né? Já que eu não estou achando a situação. Bom, se você está vendo que, por exemplo, formou velas brancas lá em cima, ou velas azul clara, e aí
Depois começou a formar vela vinho depois disso, depois de 4 topos ascendentes, 4 fundos ascendentes, aliás, e vela branca, tem grande chance de cair. O preço tem grande chance de derrapar depois disso. E vice-versa, né? Então, só para mostrar também, né? Via de regra, tem quatro, tem a situação ali que você está vendo no gráfico, ok? Vou até sair do gráfico aqui. 15 minutos de vídeo, tá bom? Uma situação em que o preço já subiu para mais de 4 fundos ascendentes e começou a formar velas brancas, você pode até entrar comprado, mas ordem passiva aqui já não é mais uma ideia muito boa por si só porque apareceu 4 fundos ascendentes e velas brancas. Isso por si só já diminui muito a chance de você ganhar dinheiro com ordem passiva depois de compra, depois que formou isso. E se além disso ele ainda aparece alguma vela vermelha, mesmo que o padrão não seja certinho, mesmo que a vela branca tenha ficado um pouco mais abaixo, não tenha ficado no topo total, se chegou a aparecer vela branca em algum lugar e vela vermelha, cara, provavelmente entrar comprado aqui só se foi um para um e um sinal muito claro e sem ser ordem passiva, porque o preço já subiu muito e já está dando sinais leves de exaustão, que podem ser confirmados ou não, mas já é o suficiente para você manter um certo alerta ali e possivelmente parar de entrar comprado ali, ou se entrar comprado, entrar só com um para um, em situações muito específicas, né? Sem colocar ordem passiva, nada disso, porque as chances de você levar um grande stop são muito altas, e vice-versa. Eu quis gravar esse vídeo mais para dar essa visão geral também de que o mercado não é uma caixa exata ali, precisa, né? Mas tendo esses conceitos em mente de exaustão, né? Vela branca depois de 4 fundos ascendentes, ou vela vinho depois de 4 topos descendentes, né? Já começa a ficar meio alerta já quando isso acontecer.